nessa edição do Jornal do Univates. Greve dos caminhoneiros continua e maior reflexo é na falta de combustíveis. Durante a tarde, grupos continuaram protestando pelo Vale. E ainda, a audiência vai apresentar a LDO, a lei que define gastos do governo municipal para o ano que vem. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Os protestos nas rodovias continuam. O reflexo disso é sentido principalmente na falta de combustível. Hoje pela manhã, o repórter Marcos Ruschel foi até os pontos de manifestação e os postos de Lajeado ver a situação dos combustíveis na cidade. Eu trabalhei até 2 horas, 6 horas acordei para vir para cá e estamos aí até agora. Tá difícil o negócio. Situação do Roger, que foi abastecer no único posto ainda com gasolina em Lajeado. Quando falei com ele, já era 8h30, 2h30 de espera. A fila para abastecer nesse posto chegava a 1 quilômetro. O que eu acho é culpa do governo, né, cara? O presidente aí, todo mundo que tá lá, cara, os maiores lá, em vez de ajudar a população menos favorecida, só complica, né, cara? Eu acho que é necessário, né, que tava na hora de acontecer isso aí, né? Isso é um absurdo esse preço do combustível aí, não tem mais como trabalhar assim, né? Os demais postos de Lajeado enfrentam falta de combustíveis. Nesse, por exemplo, restam apenas cerca de 10 mil litros de diesel, gasolina e álcool esgotados. Os caminhoneiros seguem com o protesto. Em Estrela, manifestantes continuam convidando mais caminhões a participarem. Já são filas de veículos parados. Estamos aí, o pessoal está muito triste ainda, que ninguém me deu solução do que era para ser resolvido, e o impacto vai começar a ficar muito grande, entendeu? Aí nós temos que resolver, acho que quanto antes, para não ficar mais feio ainda, né? É isso aí que o pessoal está reivindicando. Profissão que para o Jonas é desvalorizada. Atualmente eu vejo muito desfasada, né? O preço está tudo muito alto, né? O próprio salário nosso fica muito baixo, e então desse jeito não temos como trabalhar mais, não tem como sustentar a família. A família está muito difícil de sustentar. Esse protesto começou pela questão do óleo diesel, tá? E hoje não vem só motivado pela questão do óleo diesel, mas contra a corrupção brasileira, tá? Isso começou como um ato do movimento de caminhoneiros, tá? E hoje já é um movimento nacional da população, e toda a população está abraçando a causa, que hoje vem ganhando destaque, não só em Estrela, mas em todo o país, e o movimento está muito forte, tá? Já tivemos algumas propostas do governo, mas não foram convincentes ainda, esperamos alguma coisa melhor. A PRF está agindo, conversando com os manifestantes no intuito de manter as rodovias liberadas para o fluxo, né? Para que veículos de passeio, ambulâncias, veículos de emergência tenham a condição de chegar aos seus locais. Em não havendo bloqueio da rodovia, aí a nossa ação se restringe a ficar monitorando os trechos. No trecho de abrangência da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, são 8 pontos de manifestações. Todos eles no mesmos moldes, pacífico, convidando o pessoal para permanecer nos pátios de posto, vias laterais. Nenhum dos pontos há bloqueio de pista, né? O protesto vai durar enquanto que não tivermos uma posição clara e objetiva dos interesses que a classe vem reivindicando, tá? Então acredito que deve surgir alguma proposta hoje ou amanhã do governo, tá? Amanhã não sei se sai alguma coisa, mas vamos esperar. Bom, e a greve também atinge o transporte de passageiros de ônibus intermunicipais no Vale do Taquari. A empresa Expresso Azul cancelou linhas e suspendeu horários pela manhã. O Autoviação Estrela, que faz transporte intermunicipal para Bom Retiro do Sul e Lajeado, ainda não cancelou linhas e aguarda os desdobramentos da manifestação para decidir os próximos passos.
Pelo acordo firmado ontem à noite entre o governo e representantes dos caminhoneiros, a paralisação vai ser suspensa por 15 dias. Em troca, a Petrobras mantém a redução de 10% no valor do diesel nas refinarias por 30 dias, enquanto o governo costura formas de reduzir os preços. A Petrobras mantém o compromisso de custear esse desconto, estimado em 350 milhões de reais, nos primeiros 15 dias. Os próximos 15 dias vão ser patrocinados pela União. Mesmo assim, os caminhoneiros ainda não sinalizam o fim da greve. A empresa Hereno-Der Transportes restringe os horários a partir de hoje, em Lajeado. Linhas rodaram hoje ainda até a 1 da tarde, depois só das 5 às 7 da noite. Vai ter um horário especial com saída às 10h30 da noite aqui na Univates, até o centro de Lajeado, passando pelo Santo Antônio e Cruzeiro do Sul. Os demais estão cancelados. E no próximo bloco, protestos pela região continuaram durante a tarde. Nós já voltamos. Estamos de volta com o JU e o assunto ainda é a manifestação dos caminhoneiros. Dos 497 municípios gaúchos, 384 paralisaram as atividades hoje em função da greve dos caminhoneiros. Segundo Saulo Dias, presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, e prefeito de Rio dos Índios, as cidades decretaram ponto facultativo. O presidente ainda salienta que em Rio dos Índios não há como transportar pacientes com risco de morte por falta de combustível. A situação de calamidade busca direcionar os recursos disponíveis para os serviços indispensáveis, como na área da saúde. A Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, a AGV, e a CDL Lajeado se posicionam favoráveis ao movimento. Entre outras reivindicações, a manifestação protesta contra os seguidos aumentos no preço do combustível e a alta carga tributária incidente, o que reduz drasticamente os resultados financeiros de todos. O governo federal autorizou o uso de forças federais de segurança para liberar as rodovias bloqueadas pelos caminhoneiros, caso as estradas não sejam desbloqueadas pelo movimento. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer em pronunciamento no Palácio do Planalto. A decisão foi tomada após reunião no Gabinete de Segurança Institucional, que contou com a participação de ministros e do presidente. Durante a tarde de hoje, as manifestações dos caminhoneiros continuaram na região. Em Estrela, os comerciantes e empresários aderiram ao movimento no centro da cidade. Pela BR-386, o protesto segue. Desde a segunda-feira, os caminhoneiros protestam em todos os estados brasileiros. O motivo inicial, o alto custo dos combustíveis, e em especial do diesel. Matheus trabalha pelas estradas como caminhoneiro há 6 anos. Ele explica que tem sido difícil se manter financeiramente e por isso o movimento é fundamental. Eu creio que é importante para todo mundo. É bastante importante isso aí para nós. Que nem eu, faz 2 anos que eu estou no ramo de autônomo. Estou tentando sobreviver. Mas a coisa não tá boa, tá bem complicado. Dá vontade de desistir, mas não podemos baixar a cabeça, tem que levantar a cabeça e seguir em frente. A PRF acompanha as manifestações em vários pontos da BR-386 desde o começo da semana. O objetivo principal é de manter as rodovias abertas, né? As manifestações, elas são listas até um ponto, né? Desde que elas respeitem algumas regras, né? E a primeira delas é manter as rodovias abertas para que as pessoas possam se deslocar, manter o direito de ir e vir. A gente trabalha nessa linha, a gente conversa com os manifestantes, fazendo-os entender que uma manifestação ela é positiva desde que ela atenda alguns pré-requisitos, né? Hoje é o 5º dia de manifestações dos caminhoneiros por todo o Brasil. O principal motivo no início foi o alto valor dos combustíveis. Hoje não é só esse o motivo. Uma forma de protesto contra a corrupção brasileira, os altos impostos e dos demais tributos que vem assolando a nossa classe. E não só a classe de motorista, como todo empresário, todo cidadão que hoje está passando muito trabalho
pagando impostos. E é muita roubalheira, todo esse tempo eles roubando de nós aí, não tem como não fazer, tem que parar mesmo. Durante a tarde, o presidente Michel Temer anunciou que vai acionar os órgãos de segurança nacional. Na região, até o momento, nenhuma orientação diferente chegou. A gente recebe da mesmo modo, né? Com tranquilidade, se tivermos que mudar o modo de proceder, a gente vai mudar dentro daquelas questões legais, né? A gente não vai fazer nada além da lei, respeitando o direito da coletividade, né? Mas até o momento a gente não recebeu nenhuma orientação para modificar o procedimento. Segundo caminhoneiros da região, a manifestação não tem previsão de terminar. O governo soltou uma nota, mas é uma nota que fizeram um acordo lá com 3 pessoas que se identificam como sindicato e coisa e tal, mas não foi nada acertado com grande parte das associações e do protesto aí, então não tem nada definido, tá? O governo também, pelo que a gente vê, não está se esforçando para chegar num objetivo. A PRF ela age de acordo com as demandas, né? A gente tem as situações, chegam a nós, a gente vai agindo dentro do que a gente tem a condição. A gente tem conhecimento de que reuniões estão sendo realizadas a nível de Brasília, né? A gente torce para que isso chegue a um final feliz o mais rápido possível, porque pouco ou muito acaba trazendo transtornos a todo mundo, né? Assim que chegar novas orientações, a gente passa a trabalhar de maneira diversa, né? Nesse momento o que temos é isso. Bom, e no próximo bloco a gente vai te mostrar a previsão do tempo para amanhã. É a seguir. Voltamos com o terceiro bloco do JU. Obrigado por continuar com a gente. A prévia da inflação oficial de maio recuou. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o indicador no mês ficou em 0,14%. Preços de alimentação, de artigos de residência e de transporte deram as maiores contribuições para essa desaceleração. Os dados foram divulgados hoje e fazem parte do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é uma prévia do número oficial. No acumulado do ano, o indicador ficou em 1,23%, a menor variação para o período desde 1994, quando teve início o Plano Real. O Brasil recebeu nesta semana o certificado da Organização Mundial de Saúde Animal, que confere ao país o status de livre da febre aftosa com vacinação. O documento foi entregue pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento durante uma reunião da organização em Paris. Essa conquista é resultado de mais de 50 anos de trabalho de prevenção da doença nos rebanhos. A segunda edição da Gincana Arroio do Meio já move os gincaneiros. Esse ano são 4 equipes inscritas que disputam o primeiro lugar da competição. As atividades começam hoje às 7 horas da noite na Rua de Eventos e tem encerramento no domingo. O evento é promovido pela Prefeitura. Para essa edição, cerca de 1.000 pessoas devem estar envolvidas diretamente nas equipes. E agora a gente fala sobre a previsão do tempo. Amanhã uma massa de ar seco passa a definir as condições do tempo no estado e proporciona dias de sol ao vale, tanto no sábado quanto no domingo. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 8 e 23 graus. Em Putinga, a mínima deve ser de 6 e a máxima de 21. Já em Coqueiro Baixo, as marcas ficam entre 7 e 22 graus. E a seguir, os preparativos de Lajeado para apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós já voltamos. Voltamos com o último bloco do JU. A Prefeitura de Lajeado pretende fazer mais reuniões para debater o plano diretor. A elaboração do texto, que começou em 2017 com uma série de audiências públicas nos bairros, tinha prazo para findar em maio. Diante de algumas discussões, o governo abriu mais um mês para as discussões que agora vão até junho. Um dos principais secretários envolvidos, Rafael Zanata, da CEPLAN, marca agora novas reuniões com entidades para apresentação da proposta.
Os municípios devem seguir 3 peças fundamentais do sistema orçamentário brasileiro: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual. A Prefeitura de Lajeado está na segunda fase. O texto de elaboração da LDO deve ser entregue dia 31 desse mês para aprovação na Câmara de Vereadores. A Prefeitura de Lajeado tem apenas 7 dias para entregar o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias que segue para aprovação na Câmara de Vereadores. Hora de definir as prioridades da administração, estabelecer metas fiscais e apontar os riscos que podem afetar as contas públicas. Então, o que a Lei de Diretrizes Orçamentárias basicamente ela define? Ela faz uma estimativa geral das despesas e receitas para o próximo exercício. Então, é feito com base em critérios técnicos, né, uma projeção para o próximo ano, que isso vai ser a base depois da Lei Orçamentária Anual, que daí sim entra no detalhe de cada secretaria e abre as despesas no detalhe mesmo. Então não se pode fazer uma despesa que não esteja prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entre as mudanças, um aumento de 7% no orçamento geral do município. No total, 335 milhões de reais. 70% do valor vai ser destinado às secretarias de Educação, Saúde e Obras. Esse 7% ele tem como base a projeção de inflação para 2019, que é de 4%, conforme o Banco Central, e a projeção também de crescimento do PIB de 3%. Então, isso, em tese, vai refletir em um aumento de receita, é natural que aconteça. Então, o nosso orçamento ele passa a ter 7% a mais, justamente porque a tendência é de se arrecadar 7% a mais. Daí, com base nessa estimativa, daí sim se faz o rateio das despesas, conforme secretarias também e conforme, conforme histórico também de gastos e conforme as determinações legais. Momento para a comunidade participar, sugerir em quais serviços o dinheiro público deve ser investido. A comunidade não precisa aguardar tanto uma audiência pública como, posteriormente, a lei orçamentária pode encaminhar sugestões diretamente para a Prefeitura, primeiro da Secretaria da Fazenda, ou vir conversar com a gente, ou também procurar as secretarias fins, né? Vai conversar direto com o pessoal da saúde, da educação, para passar sugestões, porque daí eles encaminham posteriormente para nós. 8 milhões e 700 mil reais para o Legislativo, 300 milhões para o Executivo. Após a aprovação da LDO, a Prefeitura começa a dar andamento ao orçamento anual. A LDO, nós temos a obrigação, conforme a lei orgânica do município, de fazer um encaminhamento até o dia 31 de maio para a Câmara de Vereadores. Daí, estando na Câmara de Vereadores, segue o trâmite normal lá do Legislativo, passa pelas comissões, para depois ir ao plenário para a votação. Com o tema O Poder do Consumidor, a 18ª Convenção da CDL Lajeado já tem sua programação definida para essa edição. Marcada para o dia 21 de junho no Clube Tiro e Caça, a convenção vai ter uma programação que se estende durante todo o dia. Segundo os organizadores, a expectativa é de que o evento supere as marcas da última edição, que contou com lotação máxima, e a palestra do historiador Leandro Carnal. A Federação Gaúcha de Futsal de Salão divulgou em nota oficial a suspensão de todos os jogos das competições em virtude da greve de caminhoneiros no país. Sendo assim, estão devidamente paralisados até segunda ordem os jogos de todas as categorias de base e das competições adulto, masculino e feminino. Em Lajeado, por exemplo, está suspenso o jogo entre a LAF e a Soeva. Nós vamos ficando por aqui. As principais notícias da semana você acompanha amanhã, na segunda edição do Jornal do Univates com Juliana Pisoni. Obrigado pela sua companhia, boa noite e bom fim de semana.